Falou com teu Deus hoje? Você já falou com teu Deus? Você já agradeceu a Deus por o dia, pelo amor dele? Você já agradeceu a Deus hoje pela misericórdia dele, que não deixa você ser consumido? Vou fazer mais uma oração e trazer a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu apresento aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão enfermos nos seus lares. Eu te apresento, meu Deus e meu Pai amado, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, aflitos, desempregados. Abra a porta onde não há porta, abre caminho onde não há caminho. E a tua palavra, meu Deus, que é vida, venha nos dar vida. A tua palavra, Senhor, meu Deus, que é vida, venha nos dar vida. A tua palavra que nos liberta, venha nos libertar. Assim eu te peço, poderoso Deus Altíssimo, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, na tua santa palavra, libertando a mim, Pai, como a eles. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Vamos para a palavra? Lucas capítulo 18, no versículo 35. A cegueira espiritual é uma enfermidade. A paralisia espiritual é uma enfermidade. A tua frieza, que você não consegue orar, que você não consegue consagrar a tua vida, quando você não consegue ter entendimento da vontade de Deus, que é boa e perfeita para a tua vida, é uma enfermidade. Que Jesus está voltando, a palavra da agora do último tempo é de arrependimento, é da vida do Senhor, é de conserto, é de estarmos preparados como igreja, porque não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor irá voltar, mas nós sabemos que temos que estar preparados. Então, aleluia, Deus, louvado essa palavra, aleluia, Deus, que está em Lucas capítulo 18, versículo 35, fala, aleluia, Deus, da cura do cego de Jericó. E quando o Senhor cura o cego de Jericó, aleluia, Deus, ele não recebeu só a cura material, mas ele recebeu a salvação. Aleluia, Deus, porque aquele cego precisava ser curado de uma enfermidade da carne, mas de uma enfermidade do espírito. Ele precisava enxergar, ter visão de Deus, ter visão do reino do céu. Ele precisava ter visão para a sua necessidade material, mas ele precisava ter visão do alto. Visão de Deus, visão da vida que nós temos que viver depois que sairmos dessa terra, quando formos arrebatados. Poderoso Deus, soberano Pai, age mesmo, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia, Deus, louvado seja o nome, que todo espírito de perturbação saia do nosso meio em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus se manifeste, alcançando os perdidos, resgatando os perdidos, curando os corações feridos, as almas feridas e nos dando a vitória. Amém. Então aqui é uma palavra muito conhecida, mas o Senhor fala, né? O Senhor fala com alegria para alcançar nossas vidas. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E muitas das vezes, se você prestar atenção, analisa a tua vida, como tem sido a tua vida? Tu tem sido como a do cego, que vive mendigando? Mendigar é o quê? Pedir, não é isso? Que vive pedindo, que vive sustentado pelos outros. Jesus, quando operou na vida deste cego de Jericó, ele operou para quê? Para que ele fosse sustentado por Deus e não pelos outros. Para que ele saísse daquela situação de ser dependente dos outros. Porque um cego, ele depende das pessoas. E muitas das vezes, ele tem que aprender a viver com a sua cegueira. Ele tem que aprender a cozinhar, ele tem que aprender a se movimentar. E o interessante é que o cego, ele tem uma ótima audição. Então, pela audição dele, ele consegue praticamente ver. Não é verdade? Pelo o olfato, né? Ele consegue cheirar, ele sabe quem chega perto dele pelo cheiro. Interessante que muitas das vezes a cegueira é um mal que ninguém quer ficar cego. Ninguém quer ficar cego. Mas através dessa cegueira, os outros órgãos são aproveitados. Os outros órgãos são usados. Então ali o cego, ele usa bastante a audição, o cheiro, porque conhece pelo cheiro quem chegou perto dele, pelo ouvindo, sabe quem está chegando perto dele, é um barulho. Então ali os outros órgãos foram mais utilizados. Por quê? Porque os seus olhos estavam
cegos. Mas este cego que vivia mendigando, então ele não conseguiu ter uma profissão. Hoje a gente vê pessoas cegas, muito bem empregadas, muito ótimos profissionais, sem dificuldade nenhuma para viver, mas esse cego estava com dificuldade. Era uma época, era um tempo que era muito dificultoso alguém ser cego. Hoje nós estamos num tempo que hoje tem facilidade para os cegos, não é verdade? Então, aleluia, Deus louvado, vive como uma pessoa que tem visão, vive como uma pessoa que parece que você acha que não é cega. Tem gente até que duvida, você é cega mesmo? De tanto que faz as coisas perfeitamente, como se fosse alguém que tivesse visão. Interessante, né? É muito interessante isso. Como é que Deus aperfeiçoa e Deus ele nos capacita para vivermos na situação. Hoje vivemos num tempo que cegos conseguem viver em cegueiras muito bem-sucedidos na terra. Não como este cego dessa época que vivia murmurando, que vivia pedindo, que vivia se sentindo incapaz. Então, aleluia, Deus, o que o Senhor quer te despertar e tirar a cegueira da tua vida espiritual? Você não é uma pessoa incapaz. Porque muitas das vezes você chega aqui nessa live achando que você não é capaz, que você não é capaz de receber a tua vitória, que você não é capaz, aleluia, Deus, de passar por essa luta, de vencer essa prova, de ser aprovado. Então, cegueira se torna algo que nos torna incapaz. Não, não se torna isso na nossa vida. Por quê? Porque a cegueira, aleluia, Deus, você tem que aprender a viver com toda situação e ser essa pessoa vitoriosa na situação que você está vivendo. Então, este cego, ele estava ali mendigando, ele, além dele precisar, aleluia, da visão, para ele ter um pouco de alegria, para ele ser feliz, para ele trabalhar, ele estava precisando ser alcançado por Jesus. Porque quando o Senhor Jesus o curou, aleluia, Deus, ele disse, aleluia, Jesus, que ele seria curado e por causa dessa cura ele seria salvo. Então, aleluia, Deus, muitas das vezes você está passando por uma situação que precisa de salvação. O que é salvação? É socorro, não é verdade? O que é salvação? É libertação. O que é salvação? É certeza, aleluia, Deus, da tua vitória. O que é salvação? É certeza, aleluia, Jesus, que Cristo te salva de toda a situação. Então, mesmo eu morrendo, significa o quê? Que eu viverei a minha salvação. Eu viverei a vida eterna. Por que fala de morte? Porque estamos chegando nos últimos tempos. A perseguição está aumentando. Então, haverá perseguição. Muitos irão morrer nas perseguições. Por quê? Porque vai se cumprir a palavra. Está se cumprindo a palavra. Aleluia. Deus sempre se cumpriu a palavra. Então, aleluia, você que não é mais cego, você tem um entendimento que mesmo que você morra, aleluia, Deus, que a tua carne vá para o pó, mas você irá viver a vida eterna. Você irá, aleluia, Deus, vencer. Você irá, aleluia, receber a tua recompensa. Aleluia, você terá o direito, aleluia, Deus, da herança, da casa preparada que o Senhor foi preparar para você, do banquete preparado, a qual o próprio Jesus vai ceiar conosco. Aleluia, Deus, então você tem que entender que até perdendo, nós somos vitoriosos. Por isso que a palavra diz que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas se você não tiver entendimento que você é uma vitoriosa, eu não sei a situação que você está passando, do cego era cegueira, mas a tua situação que está aí deixando você como se fosse uma perdedora. Meu querido, minha querida, com Cristo nós não somos perdedores. Com Cristo nós passaremos, aleluia, pelo deserto, mas Ele passa conosco. Nós vamos passar pela prova, mas Ele passa conosco. Nós vamos entrar na cova, vamos sair da cova. Nós vamos pecar muitas das vezes, mas nós vamos nos arrepender e vamos continuar no plano da salvação. Com Cristo somos mais do que vencedores. Jesus, cuide mesmo da sua mente. Você cuida da sua mente quando você coloca a palavra de Deus na tua mente. Quando você coloca essa palavra de fé na tua mente. Então aqui diz aqui, então, e disseram-me que Jesus o Nazareno passava. Aquele cego. Falaram a ele que Jesus Nazareno estava passando. Então aquele cego ouvia muito bem, só era cego.
Significa o quê? Você pode aí estar passando por uma dificuldade em alguma coisa, mas tem algo na tua vida que está bem. Tem algo, você não está com todo um problema que você não enxerga. Que tem coisas na tua vida que você está bem, lembra? Mas você está com saúde, você tem casa, você está com a sua família, não tem ninguém na UTI. Muitos têm, mas a maioria não tem ninguém na UTI, mas está aí vivendo um problema, está aí vivendo uma situação como se a tua vida tivesse toda em problema. Então, este cego não enxergava, mas ele estava ouvindo. Então, o que significa? Você pode estar passando por alguma situação, mas tem algo na tua vida, aleluia, Deus, que está ali bem, que os teus ouvidos também, você pode orar, você pode buscar a Deus, você pode se humilhar a Deus, você pode, aleluia, Deus, receber o teu milagre, porque você tem fé, aleluia, Deus louvado. Então, na tua vida, você pode passar no momento difícil agora, mas você tem um Deus para te dar a vitória. Então este cego ouviu o que disseram a ele. O problema é que muitas das vezes você não dá ouvido à palavra de Deus e você continua sem fé. Muitas das vezes você não dá ouvido o que Deus tem falado para você, o que o Espírito Santo tem falado para você. Este cego deu ouvido. Jesus vai passando. Ei, aquele que cura está passando. Ei, aquele que salva está passando. Aquele que liberta está passando, aquele que pode te dar a vitória está passando, mas você não dá ouvido. Aleluia, então nós precisamos dar ouvido. Aleluia, Deus, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, o problema é que você está com problema aí, mas não dá ouvido à palavra de Deus, não dá ouvido àquilo que estão falando de Deus, porque falaram de Jesus para o cego. Quantos estão falando a palavra de Deus para você, mas você não está ouvindo? Quantos estão falando de Jesus, que Jesus muda a tua história, que Jesus te cura, que Jesus te liberta, que Jesus te restaura, que Jesus veio para mudar a tua vida, que Jesus não te abandona, que Jesus te ama, mas você não dá ouvido. Você continua como na depressão, porque você não quer dar ouvido que Jesus te ama. Você continua no problema, porque você não quer dar ouvido que o Senhor é Senhor para te curar, para te libertar, para resolver esse problema, para mudar a tua história. Então esse cego deu ouvido aquilo que estava sendo, aleluia, Deus, anunciado. E o que estava sendo anunciado? Vocês conversam, vocês não estão do ouvido à palavra de Deus ministrada. Então, aleluia, Deus, para mim, uma coisa que eu aprendi, quando eu chegava no templo, sabe o que eu fazia? Eu fechava meus olhos e só dava ouvido para a pregação, porque os olhos, eles começam a ver tudo que acontece dentro do templo, começa a ver quem chega, quem sai, para quem vai para o banheiro, quem vem do banheiro. Mas se você tiver dos olhos fechados e somente com os teus ouvidos abertos, você só vai dar ouvido para aquilo que está sendo ministrado, para aquilo que está sendo falado lá no púlpito, e você vai receber a palavra de Deus, e ali você vai alcançar o teu milagre. Você fecha teus olhos, se liga com o Pai, aleluia, e coloca o teu ouvido somente para a palavra ministrada, para as orações, e você é alcançado por um poder tão grande de Deus, pela palavra de Deus. Mas quando você fica em conversa dentro da igreja, você não dá ouvido para Deus. Às vezes você está calado, mas está só falando na tua mente. Então, aleluia, Deus, para mim dar ouvido à palavra de Deus, eu tenho que ficar calada. Eu tenho que ficar calada, porque se você conversar com alguém, se eu falo e a outra pessoa fala, não tem como a gente se entender. Então, se Deus está falando comigo, eu tenho que me calar. Se teus pais falam com você, fica calado. Não adianta você ficar rebatendo, debatendo. Se teu conselheiro está te dando um conselho, escuta primeiro. Então, aleluia, analisa a palavra ministrada, analisa aquilo que Deus está falando com você. Analisa tudo, aleluia, Deus faz prova com Deus. Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria da tua palavra, eu quero aprender de ti, eu quero ser cheia de fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas você vai para o templo, fica no telefone. Hoje a gente vê as pessoas gravando os outros pregando, as pessoas estão gravando, as pessoas não estão ali tendo reverência pela palavra
de Deus, não estão dando reverência com Deus. A igreja desliga o telefone e se liga com Deus. Estava lá escrito. Porque era momento de se ligar com Deus, era momento de ouvir a Deus. Então se eu for fazer um trabalho para Deus, eu desligo o telefone. Se eu for para a igreja, meu telefone está no silencioso. Se eu for evangelizar, meu telefone está no silencioso. Se eu for fazer visita a casa, meu telefone está no silencioso. Por quê? Porque nesse momento o telefone toca. Se eu for orar secretamente, meu telefone tem que estar no silencioso, porque nesse momento a pessoa acha de me procurar, a pessoa acha de querer conversar. Tem tantas horas que eu estou desocupada, mas se eu for dobrar o joelho para orar, o telefone toca. Você já viveu isso? Está entendendo? Então esse cego estava ouvindo. E para ele receber a vitória dele, ele precisava ouvir. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E muitos estão vivendo em vidas erradas. Muitos estão passando por dores porque não têm dado ouvido à palavra de Deus. Querem sua cura, querem seu milagre, querem seu casamento, querem sua libertação, querem sua prosperidade, querem os bens da terra, porque a maioria quer tudo da terra. Né? Porque aquele que quer do céu dá ouvido à palavra de Deus. Aquele que quer as coisas do céu, o reino do céu, aqueles que querem aprender sobre o céu, aprender sobre o reino de Deus, aprender sobre Deus, aprender sobre Jesus, eles dão ouvido à palavra de Deus. Mas aqueles que só querem suas bênçãos, eles não dão ouvido, não, à palavra de Deus. São pessoas ansiosas. São pessoas que só querem falar. Você já prestou atenção? Às vezes alguém me pede um conselho, irmã, eu quero um conselho. Quando eu vou dar um conselho, a pessoa diz assim, não, é desse jeito. Se a pessoa já sabe qual é o jeito, por que vem me pedir esse conselho? Aí eu já entendi que aquela pessoa está vivendo aquela situação porque não quer ouvir ninguém. Deus não vai te colocar no trabalho se você não tiver discernimento desse trabalho. Deus não vai colocar você no trabalho se você não tiver entendimento desse trabalho. Aí é interessante, algumas pessoas chegam. Irmã, me aconselha aí, a palavra de Deus diz isso, que nós devemos fazer isso. Aí a pessoa diz assim, não é assim, não, é desse jeito. Aí pronto, aí eu já sei que não dá ouvido a Deus, não dá. Aí o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. E você acha que Deus vai fazer alguma coisa? Se você não dá ouvido a Deus? Deus vai dizer, tá vendo, minha filha? Tá vivendo por isso? Porque se acha certo. Porque se acha que sabe. Porque não tá me dando ouvido. Porque a gente tem que dar ouvido à palavra de Deus. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso. É o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra me manda eu fazer. Porque se eu sei o que que eu tenho que fazer, eu não vou palavra de Deus, eu sei o que eu tenho que fazer. Pela palavra de Deus, eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Pela palavra de Deus, eu sei qual é o caminho da verdade e da vida. Pela palavra de Deus, eu sei o que é certo e o que é errado. Pela palavra de Deus, eu sei o que eu obedeço, o que eu devo obedecer, o que eu não devo obedecer. A palavra de Deus está me ensinando, está me falando, está me dizendo, está me mostrando, está me libertando. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, só buscamos conselho de alguém quando nós não entendemos a palavra de Deus. Aí, olha, irmã, a palavra de Deus está ensinando isso, isso e isso para nós. Aí você diz assim, não é assim não. Aí eu já sei que essa pessoa não dá ouvido à palavra de Deus. Aí o que eu vou fazer? Obrigar aquela pessoa? Não, vou orar para aquela pessoa ter entendimento da palavra de Deus. Porque quando nós temos entendimento da palavra de Deus, a nossa fé aumenta. Quando nós temos entendimento da palavra de Deus, nós sabemos, eu estou passando por isso, Senhor, porque eu estou sendo provada. Estou sendo provada na fé. Eu estou sendo provada para mim te abandonar, para mim te negar, para mim te trair, para mim não te adorar. Por quê? Porque você tem entendimento da palavra de Deus. E quando você não tem entendimento da palavra de Deus, você vive na busca. Você vive buscando, busca tudo para a tua vida. Você fala com todo mundo, vai para tudo quanto é templo,
né? Vai para aquele templo, vai para aquele outro, vai para o templo que só. Então, se eu estou no lugar onde eu não vejo Deus agir na minha vida, é porque Deus não está lá. Ou então porque eu não dou ouvido à palavra de Deus. Eu não tenho que dar ouvido ao que o homem fala. Eu tenho que dar ouvido ao que a palavra de Deus está me falando, me ensinando. Porque minha fé vai ser aumentada pela palavra de Deus. E este cego deu ouvido que Jesus estava passando. Então não adianta você não entrar no templo e ficar olhando para o celular. Foi lá para buscar socorro, você foi lá para ouvir a palavra de Deus, você foi lá para você ser curado, você foi lá para você ser liberto. Como é que você vai para um pronto-socorro e você vai ficar usando o telefone? Como é que você vai para um hospital, aí o médico quer te consultar, você vai estar no telefone. A primeira coisa que o médico vai fazer é te corrigir. É te corrigir, mas na casa de Deus, o Deus está lá para te curar, para te libertar, para te salvar, e você está lá no telefone. Oh, Jesus amado. Então, aleluia, Deus, não adianta, igreja, não adianta, pelos frutos conhecer as árvores, não adianta. Pessoas que dizem que é de oração, chega num templo, não dobra os joelhos, chega no templo de Deus e fica lá, olhando para tudo, mas não dobra os joelhos na presença de Deus. É casa de Deus, é templo de Deus, é casa de oração. Dobra teus joelhos, fecha teus olhos, chora na presença de Deus, chora ali, se humilha, Senhor, eu estou aqui. É o pronto socorro de Jesus. A casa de Deus é um lugar de socorro, a casa de Deus é um lugar a qual o Senhor está lá para te ajudar. Você entrou ali em reunião com os irmãos, chegou pronto, você quando ora, né, você sente aquele alívio, sente aquela paz. Aí o que você faz? Você já começa a adorar, você já começa a se alegrar dentro da casa de Deus. Aí você já começa a adorar. As pessoas podem estar lá bebendo água, podem estar no banheiro, podem estar conversando, podem estar fazendo tudo o que fizer, mas você está lá adorando. Você está lá adorando o Senhor, porque você foi para lá para adorar Ele, para buscar Ele, para ouvir Ele, para estar com Ele, para prestar culto a Ele. Culto a Ele. Adorar o Senhor naquele lugar, que nem no teu quarto, que nem na tua casa, onde você buscar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse cego deu ouvido ao Senhor. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E que nós precisamos, todos os dias, pedir do Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos cegos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, Senhor, porque nós estamos sendo perseguidos, porque nós estamos enfermos, porque nós estamos em depressão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Simplesmente isso que ele falou. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você não precisa orar bonito, você não precisa orar com muitas palavras, você só precisa dizer e pedir a misericórdia do Deus Altíssimo. Misericórdia, socorro, Senhor. Tem socorre minha vida. O salmista disse: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas muitas das vezes você está aí com problema, mas você está aí no telefone, você está aí batendo papo. Meu Deus, pessoa que está com problema, está de joelho dobrado. Pessoas que estão passando por luta, dificuldade, enfermidade, estão pedindo misericórdia de Deus. Estão ali de joelho dobrado, estão em jejum, estão ali se humilhando para Deus e não para os outros. Se humilhando para Deus. Senhor, tenha misericórdia. O nosso Deus tem misericórdia de nós. Os nossos inimigos não têm misericórdia de nós. Mas o nosso Deus tem misericórdia de nós. A gente ama a nossa família em Cristo Jesus. Não é verdade? Por isso que a gente tem a mesma comunhão.
Aqueles que estão em Cristo Jesus têm a mesma comunhão. Quem não está, não consegue. Porque aquele que está na treva não consegue ter comunhão com a luz, não é verdade? Pode prestar atenção. Quando a pessoa não tem uma união com você, ainda não está em Cristo Jesus. Mas quando tem, está em Cristo Jesus. Somos todos na mesma família, na vontade do Pai. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos. A palavra de Deus nos dá entendimento para tanta coisa. A palavra de Deus nos mostra quem está em comunhão conosco, quem não está. A palavra de Deus é o que nós precisamos. Por que você acha que eles estão mudando a Bíblia? Por que você acha que eles tiram a Bíblia das nossas mãos? Por que você acha que pessoas morreram, que pessoas foram presas, que pessoas estão sendo torturadas, que pessoas estão sendo perseguidas por essas escrituras sagradas? Ah, se fosse um livro de mentira, eles não estavam perseguindo. Quero ver se eles vão perseguir gibis, né, que é livro de mentira. Eu quero ver se eles vão perseguir revistas de pornografia. Cadê a lei para perseguir que incentiva mulheres à prostituição, que incentiva homens a desvalorizar as mulheres? A palavra de Deus mostra o valor que nós temos. É perseguida. Essas escrituras sagradas incomodam tanta gente. Incomoda, a luz incomoda as trevas. Essas práticas são injustas. A nossa justiça vem por Cristo em nossa vida. Em nós não há bondade. A nossa bondade que temos no nosso coração vem de Cristo. Quando eu tenho um pensamento bom de o Senhor vem de ti. Vem de ti esse pensamento. Esse cego pediu misericórdia. Misericórdia, você tem que pedir misericórdia do Senhor quando você acorda, quando você ora, todo momento da nossa vida. Davi, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam, olha só, repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, meu filho. Quem está com dor quer socorro. Quem está com dor, ninguém vai calar aquele que está com dor, não. As pessoas estavam repreendendo ele para ele não falar com Jesus. E o que ele fez? Falou mais alto, gritou, né? Eu creio que ele gritou naquele momento: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu estou aqui, eu estou cego, eu quero ser curado. Tu és aquele que cura, filho de Davi. Tu és aquele que abre os olhos do cego, filho de Davi. E ele gritou mais alto, as pessoas pararam, repreenderam ele. As pessoas tentaram calar ele, como estão tentando nos calar. Você ama o Senhor te ama. Você sentiu já esse amor do Senhor, né? Quando você ama alguém, você não quer perder essa pessoa. Você não quer perder teu marido, você não quer perder teus filhos. E você vai sempre... Quando você ama teu marido, você está falando dele para todo mundo. Fala para tua amiga, fala para tua vizinha. Sempre ele está na tua boca. Porque você o ama demais. Quando você ama muito teus filhos, você está falando todo o tempo dos teus filhos. Quando você ama muito tua mulher, sempre tu está falando tua mulher. Aí às vezes você escuta, poxa, você ama mesmo sua mulher, né? Porque você só fala dela. Ama. É verdade que ama. Porque aquele que ama sempre está falando daquele que ama. Fala da tua mãe. Deus te acolheu tua mãe. Você está sempre falando. Por quê? Porque você ama. Você está entendendo? Então a gente ama a Deus. Se a gente ama a Deus, não tem como não falar de Deus. Se a gente ama a Cristo, não tem como não falar de Cristo. Se você ama alguém, você chega com a tua amiga, você está falando lá. Poxa, eu amo ele, mas ele está fazendo isso, fazendo aquilo. O teu assunto com a tua amiga só é esse homem que tu ama. Só é esse homem que tu ama. Então, pelo aquilo que falamos, nós sabemos que temos no nosso coração. Quando você ama a Deus, sempre você vai vir com a palavra de Deus. Quando você ama a Cristo, sempre Cristo vai estar na tua boca, porque você o ama. Se você só quer as bênçãos dele, você corre um grande risco de negar a Jesus. Você vai ser abençoado. Os 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer. E você pode ser um desses que só quer a tua cura, só quer o teu milagre, só quer o teu casamento, a tua prosperidade, mas não quer esse Deus, não quer esse Jesus.
mas não quer a salvação. Porque quando eu quero Jesus, eu estou dizendo que eu quero a salvação. Quando eu quero Jesus, eu quero a minha vida com Ele, ter uma vida com Ele, ter intimidade com Ele. Do jeito que você recebe teu esposo, você quer ter intimidade com ele, você quer ter uma vida com ele, você quer o dia a dia com ele. Assim tem que ser Jesus na nossa vida. Eu tenho que ter um dia a dia com ele, eu tenho que ter intimidade com ele, eu tenho que ter relacionamento com ele, eu tenho que ter vida com ele. Vida, eu viver nele, ele em mim. Então, muitas das vezes você tá aí. Aleluia, Deus, tendo uma vida com teus filhos, com teu marido, com teus amigos, com teus vizinhos, tem uma vida com tanta gente, mas não tem uma vida com Cristo. Só chega com Cristo para pedir milagre, para pedir prosperidade, para pedir a cura, para pedir casamento, para pedir restauração, e é um pede, né? Mas eu quero ver você chegar com Deus e dizer assim, Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Senhor, eu estou aqui, Senhor, porque eu te quero. Senhor, eu estou aqui, eu estou precisando disso, Senhor, mas eu te amo. É diferente essa oração. É diferente quando você chega perto daquele que você ama. Primeiro você diz que ama. Hoje as pessoas estão vivendo juntos e quase não falam que amam, porque verdadeiramente não estão mais se amando. O amor esfriou. E aí você deixou de dizer eu te amo. Você é importante para mim, eu não quero te perder. E muitas das vezes você quer as bênçãos do Senhor Jesus, mas você não está nem aí se você para perdê-lo, para tê-lo na tua vida. Então, aleluia, Deus, nós temos que ter esse entendimento. Essa cegueira tem que sair da nossa vida, porque o arrebatamento está chegando, a perseguição está se cumprindo. Daqui a pouco vai soar a sétima trombeta. Oh, Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Daqui a pouco a sétima trombeta é tocada, meu filho. Aleluia, a igreja será arrebatada para aqueles que amam a Cristo, para aqueles, aleluia, Jesus, que estão esperando, que não sabem mais viver sem esse amor, porque hoje sabe o que é ser amada, porque hoje ama a Cristo, adora a Deus verdadeiramente, verdadeiramente, o dia a dia, vamos viver a cada dia. Aleluia, Deus, a tua necessidade, ela é suprida todos os dias. Todos os dias, mas você está aí em depressão, você está aí sofrendo, você está aí, meu Deus do céu, parece que você vai morrer, que não vai vencer, tudo é motivo da tua derrota, tudo é motivo de desespero, tudo é motivo de cegueira, de inutilidade, você mesmo se torna um inútil, você mesmo se faz ser inútil, como se não tivesse Deus na tua vida. Quando você tem Deus na tua vida, você não é inútil. Quando você tem Deus na tua vida, você tem vida. Você não é morto. Quando você tem Deus na tua vida, você é renovado. Quando você tem Deus na tua vida, você é vencedor. Mesmo que pareça para o mundo que nós somos perdedores. Para o mundo parece que nós somos perdedores. Porque o vencedor é aquele que tem fama, vencedor é aquele que tem dinheiro, vencedor é aquele que tem prosperidade, vencedor é aquele que tem casamento. Tem tanta gente com casamento vivendo uma vida de destruição, de prostituição, de humilhação, de adultério. Então, vencedor não é casamento, vencedor não é dinheiro, vencedor não é patrimônio, vencedor é Cristo em nossas vidas. E ele mesmo disse, né? Aleluia, Deus. Que o reino do céu é dos humildes, os pobres de espírito. Você que está aí necessitando do Senhor. Você é bem-aventurado, porque você tem um entendimento que você precisa dele, que você depende dele, que você precisa da misericórdia dele. Quem vive bem-sucedido, eles acham que não precisa de misericórdia. Quem vive aí bem-sucedido, eles acham que eles têm que ser servidos. Os primeiros lugares é dele. Né? Você já prestou atenção? Quem tem uma conta alta no banco tem a prioridade de entrar nas filas. Tem aquela fila especial. Quem tem muito dinheiro tem o primeiro lugar no avião. Pode pagar o melhor lugar. Não é verdade? Quem tem dinheiro sempre tem direito dos melhores lugares. Não é assim? Com Jesus é diferente, meu querido. Basta apenas ter esse coração com Ele,
que você não precisa ter dinheiro para ter o primeiro lugar. O teu direito na mesa é o mesmo do direito do rico. O teu direito da salvação é o mesmo direito de todos da terra. Aleluia, Deus louvado seja o nome. Ei, no céu não vai ter esse. Olha, esse aqui é o teu primeiro lugar. Não, a vitória, a salvação é para todos nós. Aleluia, que o reino de Deus é para todos nós. O reino de Deus é para todos nós. O reino de Deus é para todos nós. Aqui na Terra é diferente. Os primeiros lugares é para quem tem dinheiro. Tem gente que só quer a amizade do rico. Tem gente que só quer amizade. Os ricos são aqueles que mais têm amigos. Só que graças a Deus os ricos estão ficando espertos. Hoje os ricos estão entendendo que nem todos aqueles que se chegam perto deles têm amizade com eles, querem o bem deles. Hoje, graças a Deus, os olhos deles estão sendo abertos, que dinheiro, aleluia, não garante amizade, que dinheiro não garante fidelidade, que dinheiro não garante sinceridade, que dinheiro não garante que verdadeiramente aquelas pessoas é contigo. Aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, né? Muito bom. E os que iam passando repreenderam-nos para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que eu te faça? E Jesus pergunta para nós agora: O que queres que eu te faça? E Jesus chega agora, nesse momento comigo. O que queres que eu te faça? E eu já falei agora no meu espírito para o Senhor o que eu quero que Ele faça. E Jesus chega agora com você e pergunta: O que queres que eu te faça? Por que tu viestes a mim? O que queres que eu te faça? E aqui o cego respondeu e ele disse: Senhor, que eu vejo. Olha só, né? Quando você pede misericórdia de Jesus, quando você dobra teus joelhos, quando você ora, Ele vem para perto de você, Ele escuta a tua oração e Ele pergunta: O que queres que eu te faça? Muitas das vezes você diz assim: eu oro, mas Deus não fala comigo. Não é não. É você que não se calou para ouvir a Deus. Lembra do início da pregação? O cego era cego, não podia ver Jesus, não podia ver ninguém, mas ele ouviu falar de Jesus. Então, para você ouvir o Senhor falar com você, você tem que se calar. Você tem que se calar, você tem que prestar atenção que Ele está falando com você. E muitas das vezes Ele quer te curar, mas você não dá ouvido. O que nós precisamos vem pelo ouvir. Lembra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Então, muitas das vezes você continua fraco porque não dá ouvido à palavra de Deus. Muitas das vezes você continua sem força porque você não dá ouvido à palavra de Deus. Se você desse ouvido à palavra de Deus, você entenderia que tudo eu posso naquele que me fortalece. Se você desse ouvido à palavra de Deus, você entenderia que na tua fraqueza Deus está aperfeiçoando o poder dele. Se você desse ouvido à palavra de Deus, você entenderia que Ele está contigo, que Ele não te abandonou. Se você desse ouvido à palavra de Deus, aleluia, Deus, você teria entendido, aleluia, Deus, louvado seja o nome, que Ele deu o Filho dele por amor a você. Ele te deu valor quando as pessoas não estão te dando. Ele te escolheu, aleluia, para ser representante dele. Ele te escolheu para ser filho dele. Ele te chamou para servir a Ele. Ele te chamou para te abençoar. Ele te chamou, te escolheu para ter direito ao reino do céu. Mas para isso eu tenho que dar ouvido àquilo que o Espírito Santo fala à igreja. Eu tenho que dar ouvido. Aquele que vai para o pronto-socorro, ele quer o quê? A atenção do médico. Ele quer a atenção do médico. Ele não quer saber de ninguém, porque ele está precisando de socorro. Então, quando nós vamos para a casa do Senhor,
Nós queremos a atenção de Deus. Nós queremos chamar a atenção de Deus. Nós queremos o nosso milagre. Nós queremos o nosso socorro. Nós queremos os nossos pedidos de oração respondido. Por isso que ele disse: o que queres que eu te faça? Eu estou aqui. Eu estou aqui. E ele disse que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. O que é que nos salva? A fé, meu querido. Por que você está passando por tantas lutas? Eu passo por tantas lutas. Porque o inimigo quer roubar a nossa fé. Ele quer que você entenda, não adianta tu orar. Não adianta que tu não vai ser salva. Não adianta tu vai continuar adorando esse Deus. Tá vendo como tá a tua vida? Tá vendo como tá teus filhos? Tá vendo como é que tu tá vivendo? Tá vendo? Não, o inimigo quer roubar a tua fé, quer roubar a tua salvação. Perder a fé, perder a salvação, meu querido. Então, toda a luta que você está passando, tudo que Jó viveu, era para ele perder a fé. Era para ele perder a adoração de Deus. Era para ele perder o temor de Deus. Não perca o temor de Deus. Se você perder o temor de Deus, você vai perder a sua salvação. Você vai viver pecando, dizendo que está salvo. E não é assim. Quando a gente tem temor de Deus, a gente procura viver a verdade e a vida, o certo. Então, aleluia, Deus, o Senhor disse: a tua fé te salvou. Por que nós lutamos para vocês não perder a fé? Por que nós estamos aqui todo o tempo querendo te animar na fé? Por que nós estamos aqui orando, jejuando, clamando para que vocês não desfaleçam na fé? Porque sem fé você perde a salvação. A fé é você acreditar. Acreditar naquilo que Deus está te falando. E o que eles estão aí tramando para que a gente não acredite em Deus? Para que a gente não acredite mais no Senhor, para que a gente não acredite na salvação, para a gente não acreditar naquilo que tudo que Deus nos prometeu. E você não entende por que você está passando por tudo isso. Porque o inimigo quer roubar a tua fé. O inimigo quer roubar a tua fé, mas a gente tem que entender, aleluia, Deus, que se ele quer roubar a nossa fé, é porque verdadeiramente nós temos fé, verdadeiramente esse Deus cura, verdadeiramente esse Deus salva, verdadeiramente esse Deus é vivo e existe. Sem fé você não consegue o teu milagre. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque eu só posso agradar a Deus com fé, acreditando que Ele é poderoso para fazer todas as coisas em nossa vida. Mas eu preciso permanecer na fé, eu preciso permanecer na salvação.